Galera, e aí assim, o que significa essa energia do interior? Assim, você tem que pensar no planeta enquanto é uma esfera, né, tem um formato esférico, que inicialmente era formada por minerais em altíssima temperatura e que, em função disso, estavam em estado de fusão, ok? A gente tem um período de resfriamento do planeta, em que ocorre a solidificação desse material. Junto com esse resfriamento, a gente tem água em estado gasoso, que ao ser resfriada também vai passar para o estado líquido. E aí a gente tem a formação da superfície do planeta e, logo após a superfície, a formação de água, reservas de água. A gente tem superfície, ok? Água e atmosfera como condições essenciais para o surgimento de vida, que vai surgir há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Ao longo, então, desse processo, dessa história, no interior do planeta, a gente vai ter ainda essa alta temperatura, a presença desse material em estado de fusão, nas camadas do interior, que a gente vai ver já já, e esse material em estado de fusão em alta temperatura, ele faz pressão, ele gera uma energia no interior do planeta que provoca transformações na superfície do planeta. Ok? Pra você imaginar isso, você pode imaginar assim, algo como uma panela de pressão. Tá? A panela de pressão, ela tem a tampa, tem aquele bigorrilhozinho em cima, e aí, quando aquilo ali está sobre alta pressão, você tem aquele negocinho que fica mexendo, que mostra que é uma grande pressão. Em alguns casos, inclusive, quando a panela não é muito boa, aquele negocinho explode, né? E causa um grande acidente na sua cozinha. Bom, a Terra é a mesma coisa. Você tem uma camada que envolve a Terra, que é sólida, que é chamada de litosfera, e abaixo dessa litosfera, existe temperatura alta e alta pressão, gerando uma força sobre essa camada que envolve. Além disso, externamente existe uma ação permanente de agentes externos. Maurício, do que você está falando? Eu estou falando de ação de elementos como vento, ação de elementos como o ser humano, que destrói florestas, que faz suas construções, ação de elementos como chuva, que promove desmoronamentos, rios que fazem um trabalho nas suas margens, os chamados agentes externos que modificam a superfície do planeta. Então você vai lembrar que a Terra ela está em constante transformação e nesta constante transformação a gente tem a ação de uma força interna e de agentes externos, alguns provocando transformações que ocorrem rapidamente e outras transformações mais lentas. Por exemplo, quando a chuva cai, uma chuva muito intensa, ela pode provocar o desmoronamento de uma encosta. Ok? Quando você tem um terremoto provoca a modificação de um determinado terreno e é algo também rápido. Por sua vez, quando a gente fala na formação de uma montanha, ok? Quando a gente fala no processo de orogênese, quer dizer, gênese de uma forma elevada, a gente já está falando de um processo muito mais lento. Se a gente for pensar, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, presentes aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, ela é um processo em acontecimento, quer dizer, a Cordilheira dos Andes, ela cresce anualmente. Um processo lento que a gente insere dentro dessa história do tempo geológico. A ideia é justamente a gente pensar um pouquinho, então, nesses processos de formação, para a gente analisar a estrutura do nosso planeta e os recursos que vêm dela, e falar um pouquinho dos agentes externos para entender as formas da superfície. Ok? Então vamos em frente.